Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos ver como os elétrons se organizam dentro de um átomo, o que explica aquela ordem de preenchimento tão certinha. Nós vamos fazer isso com a ajuda do diagrama de Linus-Pauling. Então, se você quer entender como ele funciona e como fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento, fica aqui comigo. O diagrama de Linus-Pauling foi criado pelo químico Linus Pauling, por isso ele leva esse nome. E esse diagrama mostra a ordem como os elétrons são distribuídos nos níveis e nos subníveis de energia de um átomo ao redor do seu núcleo. Antes da gente partir para a distribuição eletrônica, primeiro a gente precisa entender o diagrama, né? Como a gente escreve o diagrama e o que significam os números e as letras que ele possui. Apesar de parecer complexo, o diagrama ele é bem simples de entender e de ser utilizado. O diagrama ele é formado por níveis de energia principal, que vão de 1 a 7, devido às 7 camadas que um átomo pode ter, e também por subníveis, que são o subnível S, que comporta até 2 elétrons, o subnível P, que comporta até 6 elétrons, o subnível D comporta até 10 elétrons e o subnível F, que comporta até 14 elétrons. Sabendo disso, a gente pode começar a escrever esse diagrama. O primeiro passo é colocar os números de 1 a 7, um embaixo do outro, representando os níveis principais de energia. Ao lado dessa primeira coluna de números, nós vamos colocar o primeiro subnível, que é o subnível S, que nós acabamos de ver que comporta até 2 elétrons. Então, a primeira coluna está montada, 1s2, 2s2, 3s2, até o 7s2. Passando para a próxima coluna do diagrama, é sempre importante a gente deixar um espacinho e começar a repetir novamente os números. Mas nessa segunda coluna, nós vamos pular o primeiro ao lado dos números, vamos colocar o subnível P e a quantidade de elétrons que esse subnível comporta. Passando para a coluna seguinte, nós vamos repetir novamente os números, pulando o primeiro, então começando no 3 até o 6. O subnível desta coluna é o D e ele comporta até 10 elétrons. E por fim, a última coluna, a gente vai colocar o número de 4 e 5, pulando o primeiro e o último. Vamos colocar o F, que é o último subnível, e os 14 elétrons que ele comporta. Esse diagrama ele segue um princípio muito importante, que diz que os elétrons sempre ocupam primeiro o subnível de menor energia. Isso significa que antes de preencher o subnível mais energético, o átomo ele completa os mais próximos do núcleo primeiro, de menor energia. E é por esse motivo que o diagrama deve ser utilizado na diagonal. Então, na primeira diagonal, a setinha vai passar pelo 1s2. Seguindo para a segunda diagonal, nós vamos ter a setinha passando pelo 2s2. Em seguida, a próxima diagonal engloba o 2p6 e o 3s2. Continuando a diagonal, nós vamos ter o 3p6 e o 4s2. Mais uma diagonal, 3d10, 4p6, 5s2. E assim por diante, por todas as diagonais. Então, é importante que, após você escrever as colunas, com os níveis, os subníveis e a quantidade de elétrons que ele comporta, você precisa também traçar as setas na diagonal, porque é assim a forma correta de utilizar o diagrama de Linus-Pauling. E essa sequência, ela mostra exatamente a energia crescente dos subníveis. Outra informação que o diagrama de Linus-Pauling nos traz é a quantidade de elétrons que cada nível comporta. Então, analisando aqui a primeira camada, o nível 1, camada também chamada de camada K, nós temos um S2. Então, nós temos 2 elétrons aqui nesse nível, né? 2 elétrons que podem ser colocados nesse nível. Se a gente for analisar agora a camada 2, né, o nível 2, nós temos agora 2s2, 2p6. Nesse caso, nós temos 2 elétrons aqui, mais 6 elétrons aqui, totalizando 8 elétrons que podem ser colocados nessa camada.
No nível 3, também chamado de camada M, nós temos 3s2, 3p6, 3d10. Se nós somarmos aqui todos os elétrons que podem ser colocados, nós temos um total de 18 elétrons. O nível 4, nós temos então 2 com 6, com 10 e 14, um total de 32 elétrons. Somando também o nível 5, 32 elétrons, são os dois níveis que comportam mais elétrons. Seguindo para o nível 6, somando os elétrons aqui do nível 6, nós temos um total de 18 elétrons. E o nível 7. Então, olhando as linhas na horizontal, a gente consegue saber quantos elétrons cada um desses níveis comporta. E agora que já sabemos a ordem do diagrama, quais as informações que a gente tem ali, vamos ver como que a gente usa ele na prática para fazer a distribuição eletrônica. Ela mostra como os elétrons estão distribuídos nos subníveis. Então, o primeiro passo é saber quantos elétrons que o átomo tem. A gente usa o número atômico para saber a quantidade de elétrons do átomo neutro. Nós podemos encontrar esse número atômico lá na tabela periódica. Nesse primeiro exemplo, nós vamos fazer a distribuição do oxigênio. Então, nós vamos utilizar o diagrama de Linus-Pauling. O oxigênio ele tem um número atômico 8. Isso quer dizer que o oxigênio ele tem 8 elétrons para ser distribuídos pelos níveis e subníveis de energia. Como eu já disse, nós vamos utilizar o diagrama na diagonal. Então, vamos começar na primeira diagonal. Aqui nós temos um S2, ou seja, nós podemos colocar 2 elétrons aqui nesse subnível. Então, nós vamos começar com um S2. Dos 8 elétrons, nós já distribuímos 2, ou seja, ainda faltam 6. Então, nós vamos para o próximo subnível. Então, seguindo para o próximo subnível, sempre na diagonal, a próxima diagonal nós temos o 2s2. Então, vamos repetir aqui 2s2. Agora, dos 8 elétrons, nós distribuímos 4, ainda faltam 4. Depois do 2s2, vamos para a próxima diagonal, 2p6. 2p6 quer dizer que nós podemos colocar até 6 elétrons nesse subnível. Mas não é o caso aqui, porque só faltam 4 elétrons para distribuir. Então, nós vamos colocar apenas a quantidade de elétrons que falta para distribuir. Agora, se nós somarmos 2 elétrons, mais os 2 elétrons, mais os 4 elétrons, nós vamos ter um total, então, de 8 elétrons. Então, nós distribuímos os 8 elétrons ali do átomo de oxigênio pelos subníveis de energia, utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Uma informação importante que nós temos aqui, após fazer a distribuição, é saber quantas camadas o átomo possui e quantos elétrons nós temos na última camada. Para isso, nós vamos analisar os níveis. Como o oxigênio nós distribuímos até o nível 2, isso significa que esse átomo tem 2 camadas. Então, 2 camadas eletrônicas ao redor do núcleo. E nós vamos somar aqui os elétrons que estão no último nível, ou seja, na última camada. Então, nessa camada de valência, nesse caso do oxigênio, nós temos 6 elétrons. Vamos fazer mais um exemplo. Agora, nós vamos utilizar o átomo de cálcio. O número atômico dele é 20 e ele possui 20 elétrons para serem distribuídos pelos subníveis de energia. Vamos novamente começar pelo 1s2, a primeira diagonal. Então, dos 20 elétrons, distribuímos 2, ainda temos bastante elétrons. Vamos para a próxima, 2s2. Seguindo para a próxima diagonal, 2p6. Então, nesse caso, nós já distribuímos 2, com 2, 4, com 6, 10 elétrons. Ainda faltam 10. O próximo subnível, depois do 2p6, seguindo aqui na diagonal, é o 3s2. Depois do 3s2, temos que ir para a próxima diagonal.
aonde vem aqui o 3p6. É importante sempre a gente ir contando os elétrons que foram distribuídos, para saber até qual nível, subnível, a gente precisa chegar. Então, nesse caso, nós já distribuímos 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Faltam 2. Após o 2p6, seguindo no diagrama, nós temos o 4s2. Então, vamos fechar a nossa distribuição eletrônica no 4s2. Somando aqui 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20 elétrons que foram aqui distribuídos. Agora, as informações que nós podemos ter aqui na distribuição eletrônica do cálcio. Quantas camadas o cálcio tem e quantos elétrons ele tem na última camada. Então, se nós observarmos os números, nós chegamos até o nível 4. Isso quer dizer que ele tem 4 camadas eletrônicas ao redor do núcleo. Na camada 4, nós temos 2 elétrons, né? A camada 4 é a camada de valência, é a última camada. Então, nós temos 2 elétrons na camada de valência. Vamos fazer mais um exemplo para ficar claro. Nesse exemplo, nós vamos utilizar um átomo de bromo que tem mais elétrons, né? Número atômico 35. Nós temos 35 elétrons para distribuir pelos níveis e subníveis de energia utilizando o diagrama. Vamos começar pelo 1s2. Em seguida, a próxima diagonal, nós vamos para o 2s2. Seguindo para a próxima diagonal, 2p6. Depois do 2p6, seguindo na diagonal, 3s2. Depois do 3s2, vamos para a próxima diagonal, 3p6. Depois do 3p6, 4s2. Seguindo para a próxima diagonal, nós temos o 3d10. E nesse momento, se a gente contar, somar os elétrons aqui, nós já temos 30 elétrons distribuídos. Faltam agora apenas 5 para a distribuição completa do bromo. O próximo subnível depois do 3d10 é o 4p6, ou seja, aqui esse subnível comporta até 6 elétrons, mas nós só temos 5. Então, nós vamos colocar o 4p e os 5 elétrons que faltam da distribuição. Agora, conferindo, então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, totalizando aqui 35 elétrons distribuídos aqui do bromo. Quantas camadas o átomo de bromo tem? Vamos analisar os níveis. Então, nós temos nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, 3 e 4. Então, temos aqui a distribuição até o nível 4. Isso significa que esse átomo tem 4 camadas eletrônicas. E quantos elétrons nós temos na camada de valência, na última camada? Temos que somar aqui todos os elétrons que foram distribuídos no nível 4. Então, aqui nós temos 2 elétrons e aqui 5 elétrons, totalizando, então, 7 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Se você chegou até aqui, então agora você já sabe como utilizar o diagrama de Linus-Pauling e como fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento sem erro. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Até mais!